E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol, uma notícia gerou alvoroço nos últimos dias. O Vasco da Gama estaria em busca de Pedro, jovem atacante brasileiro de apenas 19 anos, que atualmente defende o Zenit, da Rússia. A informação foi divulgada com entusiasmo, sugerindo que o clube carioca teria feito uma sondagem para contar com um talento promissor. No entanto, o que parecia ser uma negociação em potencial foi desmentido com firmeza por Luiz Fernando Garcia, empresário do jogador, que rapidamente desfez os rumores em entrevista ao portal Ciprosport. A informação inicial veio de uma publicação do portal RB Sport, que indicava que o Vasco estaria explorando as possibilidades de contratar o atacante. Isso gerou uma série de especulações sobre o futuro de Pedro, com muitos torcedores e jornalistas cogitando a possibilidade de um retorno ao Brasil para brilhar em um dos maiores clubes do país. Contudo, ao ser questionado sobre o suposto interesse, Garcia foi enfático: "Isso é mentira", deixando claro que o Vasco da Gama não estava envolvido em qualquer tipo de negociação com seu cliente. Pedro, que chegou ao Zenit no inverno de 2024, está vinculado ao clube russo por um longo período. Seu contrato com o time de São Petersburgo vai até o final de 2028, o que implica uma situação confortável para o jogador e para o Zenit, que tem um bom controle sobre seu futuro imediato. A chegada do atacante ao futebol russo foi recebida com grande expectativa, e ele segue desenvolvendo seu futebol em uma liga de alto nível, longe dos holofotes da imprensa brasileira. Na temporada atual, Pedro tem mostrado um bom desempenho em campo, disputando 25 jogos e registrando 3 gols e 4 assistências. Esses números refletem sua crescente adaptação ao futebol europeu e seu papel importante dentro do Zenit, um dos clubes de destaque da Rússia. A sua capacidade de contribuir tanto para a criação quanto para a finalização tem atraído a atenção de observadores do futebol, mas não o suficiente para alimentar as especulações de sua saída do Zenit, pelo menos por enquanto. Após a desmentida de Garcia, ficou claro que não há interesse real do Vasco na contratação de Pedro. A negativa do empresário afastou qualquer possibilidade imediata de negociação, frustrando aqueles que estavam animados com a possibilidade de ver o atacante de volta ao Brasil. Isso coloca um ponto final nas especulações sobre o futuro de Pedro, pelo menos no que diz respeito ao time carioca. Com a informação desmentida, o Vasco da Gama segue em busca de alternativas para reforçar seu elenco. O clube, que tem se mostrado ativo no mercado de transferências, agora redireciona suas atenções para outras opções de jogadores que possam agregar qualidade ao time e atender às necessidades do técnico. Embora o nome de Pedro tenha ganhado destaque, o clube parece disposto a continuar sua busca por reforços, sem se deixar abalar por rumores sem fundamento. Dessa forma, a possível negociação entre o Vasco da Gama e Pedro parece ter chegado ao fim antes mesmo de começar. Com a negativa do empresário, a torcida vascaína e os envolvidos no clube devem agora focar em novos alvos para o mercado, enquanto Pedro segue sua trajetória no futebol europeu, com a segurança de um contrato longo e a confiança depositada no seu talento pelos dirigentes do Zenit. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está vivendo um dos momentos mais emocionantes de sua história recente. Rumores têm circulado sobre a possibilidade de contratação de um dos maiores ícones do futebol mundial, Ángel Di Maria. O renomado atacante argentino, com uma carreira recheada de títulos e feitos memoráveis, pode estar a caminho de São Januário, o que tem gerado uma expectativa monumental entre os torcedores e a diretoria do clube carioca. Após passagens por gigantes como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Juventus, o jogador de 35 anos, atualmente no Benfica, tem a sua chegada ao futebol brasileiro sendo cogitada com grande entusiasmo. O impacto de Di Maria em sua chegada ao Brasil seria imediato. Seu currículo fala por si: campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, vencedor da Copa América de 2021, além de vários títulos em clubes europeus de peso.
A habilidade de Di Maria, sua visão de jogo e sua capacidade de decidir em momentos cruciais são qualidades que podem transformar a dinâmica do Vasco, trazendo um novo brilho para a equipe. A torcida vascaína, que vive um período de reconstrução e busca por novas conquistas, vê a contratação de Di Maria como uma oportunidade única de levar o clube a um patamar ainda mais alto. As especulações sobre a chegada do astro argentino não param de crescer, especialmente após o anúncio de sua saída do Juventus, no ano passado, e seu retorno ao Benfica. Embora clubes do Oriente Médio tenham demonstrado interesse em contratá-lo, o Vasco tem se mostrado otimista, apostando na possibilidade de contar com um dos maiores jogadores da sua geração. A negociação, que ainda está em andamento, gerou discussões acaloradas nas redes sociais e entre jornalistas esportivos, com muitos considerando o fato de que o futebol brasileiro está cada vez mais atraente para jogadores de renome mundial. No entanto, o grande desafio para o Vasco não está apenas em trazer Di Maria para o Brasil, mas também em oferecer a estrutura necessária para que ele continue a brilhar como fez nos maiores clubes da Europa. O clube carioca, que tem demonstrado esforço para melhorar seu elenco e sua gestão, sabe que esta contratação pode ser uma vitrine para o futebol brasileiro, além de um grande impulsionador para os jovens talentos da base, que poderiam aprender com a experiência do argentino. Para os dirigentes, a chegada de Di Maria pode significar um passo crucial para consolidar o Vasco como uma das potências do futebol nacional. Além de sua qualidade técnica indiscutível, Di Maria é amplamente reconhecido por sua personalidade forte e liderança dentro de campo. Sempre demonstrando muita garra e determinação, ele é o tipo de jogador que eleva o nível do time com sua presença, tornando-se uma inspiração para seus companheiros de equipe. Sua experiência em conquistar títulos de prestígio, como a Copa do Mundo e a Copa América, tornam-o um líder natural, capaz de guiar o Vasco em momentos decisivos. Sua mentalidade vencedora e capacidade de lidar com a pressão de grandes competições podem ser fundamentais para ajudar o clube carioca a conquistar os títulos mais cobiçados do futebol brasileiro. O Vasco, que recentemente tem mostrado ambição em sua busca por troféus, encontrará em Di Maria um grande aliado para atingir seus objetivos. O argentino, com sua visão apurada de jogo, pode ser a peça-chave para organizar o meio-campo e criar jogadas decisivas. Sua habilidade de assistir os companheiros e sua finalização certeira são atributos que podem enriquecer o setor ofensivo do time, tornando-o mais competitivo tanto no Campeonato Brasileiro quanto em torneios internacionais. A sua capacidade de decidir em jogos importantes pode ser o fator que faltava para que o Vasco almejasse conquistas ainda mais expressivas. Além disso, Di Maria traria um impacto imediato na evolução técnica dos jogadores mais jovens do Vasco. Sua experiência nas maiores ligas do mundo seria uma oportunidade única para os talentos da base aprenderem com um dos melhores do futebol mundial. Ele é um exemplo de profissionalismo, comprometimento e perfeccionismo, qualidades que poderiam ser absorvidas pelos jovens atletas, criando um ambiente de desenvolvimento contínuo. Em um time em construção, a influência de um jogador como Di Maria poderia acelerar o crescimento do elenco e gerar um ambiente vencedor. A chegada de Di Maria também colocaria o Vasco como um grande favorito para a conquista de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Libertadores. A combinação entre a qualidade técnica do argentino e a força coletiva do time poderia resultar em uma equipe mais equilibrada, com condições de enfrentar as grandes potências do futebol brasileiro e sul-americano. Sua liderança e capacidade de decidir jogos grandes podem ser o combustível necessário para que o Vasco conquiste títulos que solidifiquem o seu retorno ao topo do futebol nacional e internacional. Com a negociação ainda sem um desfecho final, o futuro do Vasco pode ganhar contornos históricos. Se confirmada, a chegada de Ángel Di Maria São Januário será lembrada como uma das maiores contratações da história do clube, representando não apenas a união entre um ícone internacional e um time tradicional do futebol brasileiro, mas também a esperança renovada para uma nova era de sucesso e conquistas. O que restará a saber agora é se o sonho se tornará realidade, e o gigante argentino vestirá a camisa Cruz Maltina nos gramados do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.